Em 1957, o cantor Nelson Gonçalves gravou o samba História da Lapa, dos compositores Jorge de Castro e Wilson Batista. O bairro boêmio da cidade do Rio de Janeiro não era um tema novo nas letras dos sambistas, por se tratar de um cenário frequente dos artistas e dos boêmios. Mas nesse samba cantado por Nelson se destaca a história dos capoeiras, dos malandros e da República Brasileira. Afinal, como o próprio samba diz, o bairro da Lapa tem o seu lugar na história do Brasil, apesar dos olhos virados das elites. E coube a Nelson Gonçalves, por meio de sua voz, registrar figuras que fizeram fama entre os malandros da antiga Lapa, assim como um evento onde um tiro de canhão rasgou os céus da cidade e explodiu a torre da igreja, levando ao chão a figura de Nossa Senhora da Fé. Mas o que aconteceu com a imagem seria entendido pela população como um milagre. Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora nós vamos à história através do samba. Partiu vinheta. A Lapa noturna começa na virada do século XIX para o XX. A partir das décadas de 20 e 30, o bairro se consolida como espaço da boemia, da malandragem e do meretrício. Os icônicos Arcos da Lapa, originalmente, tiveram o nome de Aqueduto da Carioca e foi considerada a construção mais importante do Rio Antigo, que teve o objetivo de resolver a escassez de água na cidade, levando água de Santa Teresa para o Morro de Santo Antônio. O aqueduto foi desativado no final do século XIX e passou a funcionar como um viaduto para os bondes elétricos. O espaço urbano do centro do Rio de Janeiro foi drasticamente modificado a marretadas na gestão do prefeito Pereira Passos, visando sanear e urbanizar a cidade, a exemplo de Paris. Antigos casarões foram demolidos, as ruas foram expandidas, a população pobre foi expulsa do centro e passou a habitar seus arredores, ou seja, a zona portuária, depois a Cidade Nova e a Lapa. Sobretudo depois da destruição do Morro do Senado em 1905 e da abertura da Avenida Mendiçá, que cortava o bairro da Lapa em diagonal. A Lapa passa a ser cada vez mais habitada pela população pobre, que foi retirada do centro da cidade. Seus casarões e palacetes se tornaram pensões, que também passaram a abrigar aqueles que vinham de longe, para tentar a vida na cidade grande, como estudantes, jornalistas, escritores e artistas. A vida noturna cresceu na Lapa a partir dos anos de 1910 e nas décadas seguintes se consolidou no espaço urbano do Rio de Janeiro, moderno, industrializado e capitalista, como área da boemia, do lazer e de toda a negação do trabalho burguês, ou pelo menos os seus princípios. E assim, entre os bares se multiplicaram os cabarés, os cassinos, que trazem a modernidade à sua maneira, com jogos e mulheres francesas ou quase. A partir dos anos 30, com a presidência de Getúlio Vargas, quis-se moralizar esse território do pecado, fazendo com que a polícia fechasse prostíbulos, cassinos e, mais do que nunca, caçasse os malandros. O desenvolvimento da vida noturna de Copacabana foi outro elemento que teria feito decair a aura boêmia da Lapa, a essa altura, causando uma espécie de êxodo boêmio para a Zona Sul, como relatou Luiz Martins. Como o Rio tem mudado nesses últimos anos, pode-se dizer quase que Copacabana vai aos poucos matando o Rio, porque Copacabana pouco ou nada tem a ver com o Rio. Copacabana é alegre, é luminosa, é turística, cosmopolita, vitaminada, esportiva e, incontestavelmente, bela. Mas não é o Rio. O Rio é a velha cidade imperial das ruas mal calçadas, que aos crepúsculos se iluminavam a bico de gás. São os becos estreitos e sinuosos, com recordações coloniais apontando a cada passo. É nesse período onde o auge boêmio da Lapa parecia ter passado que os seus antigos frequentadores e moradores passam cada vez mais a produzir suas expressões de memória dos seus tempos de Lapa. É o caso do sambista Wilson Batista, natural da cidade de Campos, no norte fluminense, e que se mudou para o Rio de Janeiro ainda adolescente. Os sambas de Wilson Batista expressaram o encantamento que ele teve com a malandragem carioca, como se vê na sua composição de 1933, Lenço no Pescoço. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho, um sertão
são vadios. Canção que foi muito criticada na época por ser considerada uma espécie de apologia à malandragem, sendo censurada pela Confederação Brasileira de Radiodifusão e causando um embate com o sambista Noel Rosa, que gerou uma trocação de samba entre ambos se alfinetando, que merece um vídeo próprio. Então vamos nos ater à resposta ao lenço no pescoço. Com chapéu do lado deste rata, da polícia quero que escape, fazendo samba canção, já te dei papel e lápis, arranjo um amor e um violão. E realmente, alguns anos depois, Wilson Batista lança com Ataúfo Alves, em 1940, o samba O Bonde de São Januário, uma canção pró-trabalho regular, feita nos tempos do Estado Novo Varguista, que dizia: O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Um samba que retrata a política da era Vargas, de censura e propaganda. Demonstra que os tempos da malandragem foram modificados pela mão do Estado. Wilson Batista, dessa vez ao lado de Jorge de Castro, fez o samba História da Lapa. Gravado por Nelson Gonçalves, que foi mais um migrante que veio ao Rio de Janeiro tentar a melhor sorte e que habitou em um dos casarões do bairro, que se converteram em moradia de muitos. Uma cabeça de porco, nas palavras de Nelson, referência ao cortiço mais famoso do velho Rio de Janeiro. A história de Nelson Gonçalves se mistura com a história da Lapa. Vamos ao samba. Lapa dos capoeiras, Miguelzinho camisa preta, meia-noite Edgar. Aqui são citados e relembrados 4 dos malandros e capoeiras mais conhecidos da Lapa. O primeiro, Miguelzinho, Nelson teria conhecido em um dos bares na noite lapiana. Forasteiro e desavisado, Nelson teria usado de seus conhecimentos de boxe para derrubar Miguelzinho, que caiu deixando aparecer seu revólver. Assustado, Nelson foi pedir proteção a Madame Satã, que contou a Nelson em quem ele tinha aplicado um golpe de boxe. Madame Satã. Ah, rapaz, você sabe o que você fez? Você sabe o que você fez? Digo o que foi. Você sabe quem você bateu? Eu não. Você bateu no Miguelzinho, rapaz. E quem é Miguelzinho? Miguelzinho é o cancan, é o bravo aqui da Lapa, é o matador, é o bravo aqui, rapaz. Digo, então você vai lá e pede desculpa a ele, que eu não sabia que era ele. Miguelzinho da Lapa seria a alcunha de Miguel Ribeiro Marques, que era guarda portuário e capoeira afamado. Tanto que em 1941 foi convidado juntamente com outros 2 capoeiras para participarem de um filme argentino sobre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, cabendo a eles as cenas de capoeira do filme. Miguelzinho também participava de lutas de ringue que atraíam multidões à Lapa para ver as suas habilidades na briga. Miguelzinho vivia às voltas com a polícia, a exemplo de quando foi descoberto usando receitas falsificadas para obter, na farmácia Granado, nada menos que 36 ampolas de morfina que eram traficadas por seu grupo. Miguelzinho da Lapa faleceu em 1956, depois de sofrer um espancamento nas proximidades de Barra Mansa. Camisa Preta era a alcunha de Alfredo Francisco Soares, que foi preso em 1911 depois de promover um quebra-quebra pela Lapa. Camisa Preta, no mesmo dia, também arrombaria o xadrez, como foi noticiado pela imprensa. Muito temido como capanga eleitoral, teria dado fim a um guarda noturno que tentava tomar a urna da sessão da Biblioteca Nacional durante a eleição do Conselho Municipal. Camisa Preta teve sua vida interrompida por um policial, conhecido por Cabo Eupídio, que já tinha executado outro malandro conhecido como Leão da Noite. E, segundo os jornais da época, também passou a fazer um extra com cafetinagem. 6 dias antes do encontro fatal entre Eupídio e Camisa Preta, ambos teriam brigado na Lapa. O malandro foi ferido pelo sabre do policial, decidido a obter a glória pelo abatimento do famoso Camisa Preta. Eupídio fez Camisa Preta erguer as mãos. No que cumpriu a ordem, foi baleado na cabeça. Ao cair, foi alvejado por mais 5 disparos. Em 1912, meia-noite foi a alcunha de Otávio José Pinto, ex-soldado do Exército que possuía uma ficha envolvendo furto, assalto e homicídio. Segundo os jornais, carregava sempre uma pistola Parabellum. Meia-noite viu seu fim em 1937, depois de ser alvejado por 2 balas em um cabaré da Lapa. Edgar, também conhecido como Mano Edgar, foi um malandro envolvido com o jogo do bicho.
teve emprego formal nos caminhões da Companhia de Cigarro Souza e Cruz e também foi um sambista do bairro do Estácio, sendo autor do samba Quem Eu Deixar Não Quero Mais. Teve seu fim em 1931, baleado pelas costas por um rival na disputa por pontos do Jogo do Bicho. Quem eu deixar não quero mais, não dou meu braço a torcer. Guarda tua beleza, meu bem, pra quem não conhecer você. Tem uma fotografia dele fantástica. O cara andava super bem vestido na época, naqueles termos, né? E ele era ajudante de caminhão de entrega da Companhia de Souza Cruz. Quer dizer, para o cara manter o esquema de que ele tinha todos os dentes de ouro, todos. Quer dizer, para ele manter um esquema desse, não havia de ser com ordenado de ajudante de caminhão de entrega de cigarro, né? Porque ele tinha um monte de mulher no mangue, que ele maneirava. E esse primeiro samba que ele fez, que é Que Eu Deixar Não Quero Mais, a letra dele é fantástica. O vídeo que foi o primeiro feito a fazer samba no Estácio. Lapa, minha Lapa boêmia, a lua só vai pra casa depois do sol raiar. Referência e recordação da Lapa, reduto da boemia carioca. Falta uma torre na igreja, vou lhe contar, meu irmão. Foi na briga de Floriano, foi um tiro de canhão. Menção à Revolta da Armada, que consistiu em uma rebelião de marinheiros contra o presidente Floriano Peixoto, que era o vice do presidente Deodoro da Fonseca, que renunciou. Floriano assumiu a presidência e não convocou novas eleições como previa a Constituição. Os marinheiros, amotinados, apontaram os canhões dos navios para a cidade carioca. A população teve que se afastar por temor do bombardeio. Em 25 de setembro de 1893, do encouraçado Aquidabã, foi disparada a bala de canhão que atingiu a torre da igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, situada na Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro. E nesse dia a Lapa Badia teve sua glória, deixou o nome na história. Na torre da igreja havia a imagem de Nossa Senhora da Fé, que despencou junto com a torre, baleada a canhão. Porém, mesmo com a queda de mais de 25 metros de altura, a imagem resistiu, quebrando apenas a ponta de 2 dedos, o que foi considerado por muitos como um milagre na época. Até hoje, a bala de canhão repousa na sacristia da igreja, ao lado da estátua que pouco sofreu com o projétil, além do fato notório de que a região também compõe a história, apesar da estigmatização da sociedade e do poder público sobre a Lapa como reduto dos vadios.